Então, no nosso... Só um pouquinho. O Wellington, tá aparecendo os slides aí? Na nossa aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a questão das sementes, né? E os estados das sementes. Falamos sobre a questão lá da quantidade de pureza física, de germinação, que as sementes teriam que ter, como que é feito esses processos, esses testes germinativos, esses testes de tetrazóleo e tudo mais. Então, a gente acabou falando de coisa muito positiva aqui nesse contexto. E eu fiquei de vou levar para vocês só um cálculo, né, que nós não tínhamos feito na aula passada. Então, nós falamos sobre questão de valor cultural ou de sementes puras viáveis, né, que seriam a quantidade que você tem de pureza de uma amostra, de uma certa maneira, e a quantidade necessária também para formar uma quantidade de hectare. Então, nós passamos essas duas formas, que foi o VC calculando pelo pela porcentagem de germinação, e o VC, opa, deixa eu... Começo de aula é sempre assim, né? Até a gente vai lembrar tudo que eu vou fazer. Que com germinação, e o VC também calculado com uma porcentagem de sementes viáveis. E isso porque depois nós vamos utilizar essa fórmula aqui para a gente calcular, determinar a quantidade de necessidade que nós temos por hectare. Então, nós fizemos isso daqui olhando esse fator, né? Por exemplo, pegamos aqui uma variedade, cultivar marandu, com VC de 36%, quantas questões das atividades, assim que eu puder, eu soluciono para vocês, tá, gente? Eu vou dar uma conferida, porque eu não sei como que a gente visualiza elas. É como vocês visualizam. Então, só para a gente... Por isso que eu pergunto para vocês, para que eu possa corrigir, tá bom? Então, a pureza física aqui de 60%, isso quer dizer que de cada 100 gramas, 60 gramas só semente, e a taxa de germinação de 60%. E colocamos aqui, como taxa mínima de semeadura, 2,8 a 3 quilos, sendo que 4 quilos de sementes puras viáveis, SPV, seria necessário para uma boa formação da massa seca. Então, a taxa de semeadura, em quilos por hectare, quantos quilos por hectare que eu vou utilizar para o plantio de sementes de forragem, ela vai ser através do SPV, que número de sementes puras viáveis, vezes 100, dividido pelo VC. Não é isso? Então, nós fizemos esse pequeno cálculo aqui, através dessa fórmula, utilizando, né? Se ele me deu aqui VC 36, já tem essa informação. Então, o número de SPV, sementes puras viáveis, é necessário de pelo menos 4 quilos. Então, 4 vezes o 100, dividido pelo VC 36, é igual a 11,1. A recomendação seria 11 quilos por hectare. Nós fizemos isso na aula passada. E aí, ficou da gente fazer um processo de mostrar esse cálculo para vocês e conferir, né? O que acontece? Isso aqui nós estamos fazendo uma regra de 3 para ver se esse cálculo ele bate, né, utilizando tanto a porcentagem de germinação como o SPV. Então, o que ele dá? A informação é a mesma. Cultivar marandu, né, com o valor cultural de 36%, tendo aqui a pureza física de 60%, germinação de 60%. Então, por aqui a gente calcula, né, aqui o VC. A taxa mínima de semeadura de 2,8 a 3 quilos, sendo 4 quilos de sementes puras viáveis para uma boa formação. O que nós utilizamos aqui? Um fator de quantos quilos, então, eu precisaria de aplicar? Vamos lá, assim, para ver se bate com o valor. O que é a situação? Nesse VC de 36%, quanto que eu precisaria de usar? Uma fórmula que eu também tenho de cálculo. 1 quilo de semente de forrageira, no caso, braquiária brisanta, cultivar marandu, com o valor cultural de 36%, ele tem 36 quilos de sementes puras viáveis. Ou seja, a cada 1 quilo, eu tenho 360 gramas, ou 0,36 quilos, de sementes puras viáveis. O que é isso? Aquelas sementes sem levar em consideração as impurezas, então é só
semente. Bom? Quantos quilos que eu vou precisar de sementes com VC de 36% para que eu possa, então, ter aí aplicado 4 quilos de sementes por hectare? Então, basicamente, eu vou fazer a regra de 3. Então, 1 quilo é igual a 0,36 quilogramas. X, que é o valor que eu quero descobrir, é igual a 4 quilos. 1 vezes 4 é igual a 4. Esse 4 vezes 1 quilo de sementes de VC36. Não é isso? Então, ó, 1 vezes 4, que é igual a X vezes 0,36. Então, 4 vezes 1 quilo, aqui, então é 4, dividido por 0,36. Qual que vai ser a resposta? 11,1 kg de sementes de 36% por hectare. Recomendação, 11 quilos por hectare. A gente vai voltar aqui, ó. É a mesma recomendação, só que eu utilizei uma fórmula diferente. O que eu mudei foi que eu coloquei aqui uma regra de 3. Então, como conferência aí, tá bom? Só para a gente ter uma noção, que eu não falei para vocês na semana passada. Mas explicando novamente para você entender este processo. Hauer, a taxa de germinação, ela pode vir tanto a questão de impressa no saco, mas é mais comum ela vir em um laudo de germinação que vai ser enviado para você junto à nota fiscal, contendo todas as informações, grau de pureza e tudo mais, tá bom? Então, ó, só mais uma vez, 1 quilo de semente que a gente vai utilizar, com o valor cultural de 36%, em cada quilo eu tenho 360 gramas de sementes, né? Então, não é 36% aqui o VC? A cada 100%, 36 é só semente. Então, 36% de 1 quilo é 360 gramas, que é 0,36 quilos de semente peso vivo. Isso aqui é conversão. X é quanto que eu quero saber. Quantos quilos de semente que eu preciso para ter aí 4 quilos de sementes puroviáveis. Vou multiplicar. 1 quilo de semente vezes 4. Aqui está só o contrário, né? 4 quilos vezes 1 quilo dividido por X vezes 36, 0,36. Então, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 0,36 é igual a 11,1. Recomendação, 11 quilos por hectare. Tá bom? Só revisando isso daí, que foi, então, da aula passada, modificando um pouquinho essa questão do cálculo. Aqui nós fizemos esse cálculo aqui, né, da recomendação do sistema normal, e conversamos também sobre essa questão aqui, que seria mais vantajoso. A gente viu que não era vantajoso a gente comprar por quilo, mas sim por formação de hectare, porque muitas vezes você comprar por quilo, você pode ter uma questão de impureza muito maior, porque aqui você tem 36%, enquanto a outra você tem 80% de pureza, né? Então, é uma diferença muito grande nesse sistema, nesse termo. Tá certo? Depois, então, que nós pegamos, verificamos todas as características de uma cultivar. Vamos calcular, então, quanto que eu posso utilizar por hectare, baseando no processo de germinação de sementes, baseado no número da pureza. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos implantar essa espécie forrageira. Implantar essa espécie forrageira seria, então, eu realmente poder fazer o quê? Eu poder plantar essa variedade e estabelecê-la em campo, tendo todos os cuidados possíveis. Então, quais cuidados nós temos que ter? Quais são os passos que nós precisamos de seguir? Quais são os fatores que nós precisamos dar atenção? Então, tudo isso a gente precisa ter um determinado cuidado. Esse daqui foi tirado do material que eu estou mandando para vocês, que diz o seguinte: a implantação é uma das etapas mais críticas, uma vez que erros nesta fase pode comprometer todo o processo produtivo. Muitas vezes o produtor tem frustrações nesta fase, porque não planeja com antecedência e acaba esquecendo de alguns passos muito importantes do processo. Então,
todo o processo de implantação de uma lavoura de forragem, ela precisa, de certa maneira, de ter todos os cuidados essenciais. Por isso que a gente tem que ver, que se atentar a determinados critérios, para que a gente não tenha aí uma lavoura mal estabelecida. Porque depois de estabelecida é muito difícil a gente poder corrigir isso daí. Por exemplo, se eu entro com uma planta numa área que está compactada, por exemplo, ou uma área que não tem uma quantidade de fertilidade necessária. Então, para que eu possa fazer esse processo de correção e para que a minha lavoura possa estabelecer melhor, isso demanda uma quantidade de tempo muito grande. Então, por isso que a gente tem que tomar todo um cuidado. E dentro desse cuidado, nós temos que levar em consideração a quantidade e a qualidade da semente para aquelas variedades e cultivares que são propagadas via semente ou aquelas que são propagadas via muda. E assim também eu poder observar quais são as diferenças que estão impressas entre uma e outra. O que a gente vê mais de característica? A semente, sempre você vai utilizar equipamentos e você vai então fazer corte no solo, depositar a semente e cobrir a semente com o solo. Quando nós estamos falando de mudas, simplesmente nós vamos abrir ali um suco de plantio e nesse suco de plantio nós vamos inserir mudas ou partes dessa planta que venham a conter aquelas células, né, que vão gerar uma nova planta. Então isso aí é muito importante que a gente possa então verificar. Outro fator também seria aqui as condições da fertilidade do solo, principalmente em termos de necessidade de calagem e também de adubação, uma vez que nós temos plantas que são altamente exigentes em termos de fertilidade do solo. Outro fator seria o manejo de plantas daninhas, principalmente o manejo antecipado, uma pré-dessecação dessa área, uma utilização de herbicidas no solo e o preparo do solo, que necessitam de tempo para serem colocados em prática. Então, o planejamento de pensar, olha, vou começar a minha atividade em determinado momento, isso ajuda muito. Porque não é pro dia para a noite que você consegue obter uma semente, não é pro dia para a noite que você consegue preparar um solo, não é do dia para a noite que você consegue fazer um processo de calagem, de adubação. Não é um sistema assim. Estralei os dedos, aconteceu. Isso só em filme, todo mundo já sabe. Então, é preciso que a gente possa, então, ter esses cuidados. Uma vez que se nós temos aí pouco tempo, não planejarmos e tomarmos decisões muito rápidas sem haver esse planejamento, podemos ter fardados ao fracasso ou até mesmo fazer um processo aí de utilização de, como nós falamos na aula passada, de início de degradação da minha processo. Só olhando isso daí para a gente ver, olha só, uma vez também você tem a amostragem do solo, que passa por análises laboratoriais, e isso, por exemplo, deixar uma amostra de pelo menos 5 dias para que ela possa ser analisada. Isso dependendo do tipo de amostra que você leve, o que você deseja. A recomendação e aplicação de calagem é pelo menos 2 a 4 meses antes do plantio. Tem-se o preparo do solo pelo menos com 30 dias antes de você inserir a cultura que ali está preparada. Então, para que você estabeleça, existe, então, um processo. E nesse caso, se eu demorar demais, pode passar o período, né, de chuva, o período de melhor desenvolvimento da planta e, consequentemente, trazer prejuízos tanto, né, para o produtor. Então, nós temos algumas situações cujas quais nós temos a necessidade, ou são situações pelas quais há necessidade de formação de pastagem. Dentro daí, nós temos 4, pelo menos. Primeira, são áreas novas, onde áreas que foram recém-desmatadas, ou limpezas de áreas que estavam sujas, essa sujeira quer representar aquela quantidade de árvores, cupins, aquelas plantas que ficam ali no meio, né, que a gente considera como um pasto sujo. Então, seriam áreas novas. Outras, áreas de cultura, ou rotação de cultura, ou mesmo integração do sistema lavoura-pecuária, pecuária-floresta, e assim sucessivamente. Falamos também de um outro fator que pode levar a uma situação para a formação de pastagens, que foi a necessidade animal. Então,
os meus animais hoje eles têm uma necessidade maior de determinados nutrientes, maior teor de proteína, e a pastagem que eu tenho, ela não já mais supre as necessidades dos meus animais, então o custo de suplementação está ficando muito caro. Então é mais fácil com que eu, mas convenha que eu, neste exato momento, faça um processo de substituição da espécie que eu tenho por uma outra espécie que vai atender as minhas necessidades. E também quando eu penso num processo de recuperação de áreas degradadas. Então aquela pastagem, ela não está conseguindo nem mesmo se recuperar, né? Ou o lugar que eu estou está intimamente compactado e tudo, enfim. Nós sabemos que uma atividade, um animal de gado, né, ele consegue compactar muito mais uma área do que propriamente dito um trator. Por quê? Por questão de distribuição de peso, né? O animal está concentrado o peso dele em uma área que é única e exclusivamente as suas 4 patas. Então, todo aquele peso é distribuído nesses 4 pontos. Então, a pressão exercida sobre o solo ela acaba sendo maior. Quanto o trator, não. Você tem a roda dele, a área de contato da roda, o pneu com o solo, ele acaba sendo muito maior. Então, isso também gera um processo ali, né, às vezes pontual, de compactação e necessita de recuperação. Então, isso também é um fator. Bom, outro processo, uma grande situação que também nós temos que nos preocupar e nos preparar é sobre como que vai funcionar o meu sistema de produção e do ambiente. Se esse produtor ele tem uma capacidade de investir nessa recuperação, nessa abertura, nessa instalação dessa nova área, se ele tem recursos disponíveis para investimentos, se ele, particularmente, tem investimento para fazer adubação, para fazer a calagem, ou ele tem fontes de recursos financeiros, como, por exemplo, custeios, financiamentos, que são realizados pelas cooperativas, pelos bancos, etc. Se naquela área que ele vai estar próximo, se existe aí manejo, mão de obra disponível e remuneração da atividade, ou seja, é uma atividade viável, como eu falei para vocês, grande parte aí de situações, tem pessoas que nem fazem esse cálculo, se essa atividade ela é remunerável ou não. Só mesmo trocando de caminhonete não tá bom. Então, tá funcionando o sistema. Troquei esse ano, está funcionando. Tecno Show 2021, eu troquei de caminhonete, eu comprei em 2019. Então, tá ótimo. Funciona bem. E também quais que são os objetivos da propriedade, né? A minha propriedade ela tem o objetivo de abater aos 2 anos os bezerros. Ela tem o objetivo de então fazer as engordas de novilhas. Não, ela tem a possibilidade de fazer recria de engorda de garrotes para vender boi gordo. Então, qual que é a minha atividade? É a produção de leite. Então, nesse objetivo de produtividade, então eu tenho que caracterizar tudo aquilo que eu vou, de uma certa forma, produzir, né? Para que não venha, então, de uma certa maneira, a trazer prejuízos específicos por questão dessa falta de planejamento aí. Possui técnico específico capacitado que vai estar atendendo, por exemplo. É uma área que envolve muitos profissionais. Não é porque eu sou técnico que eu preciso de saber da fertilidade, do trato animal, de tudo. Não, existem pessoas que vão ser mais específicas e mais detalhadas naquela área e a gente vai complementar uns aos outros aquele determinado processo produtivo. Então, isso acaba sendo aí uma troca de informação em um delay aí. Outra questão seria isso daqui. Verificar as condições do ambiente. Se aquele ambiente que nós estamos tentando produzir, se ele é capaz, então, de suprir, tipo assim, o ciclo da cultura. O clima, de temperatura, se aquela... Lembramos que nós temos lá plantas que são hibernais, estivais, uns de climas frios, outros de climas mais quentes. Se aquela variedade cultivar, ela está, então, adaptada e preparada para essas condições. Então, tudo isso também é um fator. Eu digo muito para todo mundo, chuva é um fator que nós temos que acompanhar, porque nem todo ano ele é igual. Então, quais foram os dados que nós tivemos esse ano? Nós lembramos que ano passado nós fomos visitar uma propriedade, se não me engano era o tio do aluno nosso, Fazenda Estrela, que ele tinha
o processo lá de contabilização da chuva, milímetro por milímetro, dia a dia, desde 1992, para ele mostrar esse avanço e o comportamento ao longo dos anos na propriedade. Então, isso é importante que a gente tenha esse histórico da área. Histórico de adubação, né, históricos climáticos, qual foi o ano de maior seca, qual foi o período que ficou de estiagem, para que a gente possa, então, trabalhar pensando em estratégias quando nós podermos ter algumas situações desse gênero, né? Outra questão também, né, através da verificação disso, nós temos, então, analisando as informações de clima, analisando as informações de fertilidade, os resultados dessas análises, escolher a espécie ou a cultivar. Marandu, Mombaça, Tifton, Decumbens, o que a gente vai escolher, né, para que a gente possa, então, estar implementando aí naquela área. Lembrando que alguns etapas, né, elas são antes mesmo do plantio, como, por exemplo, análise de solo. Isso aqui é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, né, no questão de coletas de amostra. Lembrando que uma amostra, nós temos amostras simples e amostras compostas, né, de diversos pontos, para que a gente possa, então, realizar, de acordo com a necessidade do número de amostras, de acordo com o tamanho da área. Normalmente, a gente utiliza isso daí de 0 a 20, né, 20 centímetros, para que a gente possa, então, contabilizar e sempre analisar macronutrientes e micronutrientes e a granulometria. Por que macro e micronutrientes? Vou contar uma coisa que eu fiz para você, que eu fiz esses dias para trás, uma cagada que eu dei querendo economizar dinheiro. Tá gravado no YouTube essa aula. Eu peguei uma amostra de solo, coletei a amostra de solo em vários pontos da fazenda do cliente. Fui lá, coletei, levei para o laboratório. Aquela cansaço de ter feito aquele processo. Quando eu levei, eu falei, não, só quero os macros, não quero os micros. E eu não lembro lá que tinha, eu não lembro lá se era macro ou micro, mas tinha uma classe lá que ela falou assim, não, se você tirar isso aqui é mais barato. Eu falei, não, pode tirar. Quando eu fui tirar, eu lembrei, tirei, ela me entregou o resultado da amostra, para que fui calcular a calagem, não tinha o dado que eu precisava. Então, é sempre importante e bom que nós possamos, então, sempre ter com análise completa, pelo menos para a gente ter uma noção. Os micronutrientes, granulometria às vezes não varia tanto, mas o macro e o micro varia bastante. Alguns aspectos também que são importantes, né? Outros aspectos que são importantes, desculpa. Análise do solo, definição da espécie forrageira, os objetivos que eu vou querer com essa espécie, né? Como nós já comentamos, as características da mesma. A população de planta, vinculada muito a esse fator aqui, ó, que nós acabamos de colocar aqui como quantidade de plantas que precisam de ser, quantidade e qualidade da semente ou da muda. Então, isso é uma questão que nós precisamos de observar. E a época de semeadura, uma vez que nós temos que a época de semeadura também é um processo de muito sucesso para as culturas, né, de maneira geral, quanto também para a pastagem. Eu vou dar uma olhada, porque eu realmente não tenho essa informação, porque eu acredito que não exista um zoneamento específico agroclimático registrado assim, dizendo assim que obrigatoriamente tem uma data. Como, por exemplo, tem soja, como tem milho, que informa as limitações. Existe um calendário de sugestões, né, que deve ser plantado na época das chuvas, como a gente vai ver agora. Mas acho que não tem uma data específica, de 1º de outubro a 1º de novembro. Né? Então, a gente tem que dar essa atenção. O Natal está dizendo assim que o áudio está cortando. O áudio para mais alguém está cortando? Ou está normal? Responde para mim no chat, por favor. Então tá bom. Pode ser a sua internet, Natal. Dá uma conferida, às vezes se você desligar, ligar de novo, entrar e sair, às vezes consegue dar uma ajeitada, tá bom? Então, um dos fatores aqui que a gente precisa, né, de ter essa preocupação. Deixa eu colocar isso aqui.
que é o fator aqui, ó, da fertilidade, aplicação de calcário e gesso, cálcio e enxofre. Eu lembrei agora, gente. Eu não pedi a amostra de enxofre. E aí não tinha como calcular, né, para ver lá a questão de gesso, as coisas todas lá. Então foi bem complicado. Então, conforme a gente vê nas imagens, né, a aplicação aí de calcário, né, com a finalidade de corrigir as camadas superficiais, de 0 a 20, mais ou menos, quanto a questão de cálcio e de magnésio. E assim, você corrigir, então, a acidez desse solo, eliminando os alumínios e fazendo com o processo de você aproveitar isso para você ligar os nutrientes do seu adubo ali naquele solo e assim beneficiar a sua cultura. E o gesso, para que você possa, então, levar o valor de cálcio e magnésio um pouquinho mais para baixo, corrigindo ali em camadas um pouquinho mais profundas. Então, você faz a aplicação e ele tem um processo de carrear eles para um pouquinho mais para baixo. Não de levar, existem muitas teorias aí, né? E perder esse nutriente, mas sim de ajudar no processo de benefício mesmo, tá? Logo depois, você tem, então, essa preocupação também de controle de plantas daninhas antes e depois da semeadura. Antes, para que você possa fazer um controle anterior à incidência dessas plantas daninhas e anterior também à incidência da cultura, da forrageira, e também depois da semeadura, para que você possa evitar uma competição, uma vez que plantas daninhas, elas se aproveitam e competem por água, luz, nutrientes, etc. Então, isso acaba sendo um processo de perda muito grande. E adubação, né, com fósforo, nitrogênio, potássio, enxofre, e os micronutrientes, tanto a lanço ou a linha. Isso de acordo com o porte do produtor, de acordo com a necessidade que ele tem, de acordo com o jeito que ele achar. E qual que é melhor, a lanço ou a linha? O produtor ele vai dizer para ele que vai ser melhor, mas você já sabe qual que é. E existe aí também, dentro do processo que a gente tem que entender, a questão aí da semeadura, tanto em linhas como a lanço. E quando você faz o processo aí de semeadura a lanço, a incorporação através de gradiação leve ou com um rolo compactador. Nós não temos a imagem dele aqui, mas é só mesmo para que você não possa ter as sementes avulsas sobre o solo, mas sim que elas possam ter uma aderência ao solo mesmo. Por quê? A planta, ela precisa de estar em contato com o solo para que ela possa, então, absorver a semente. Ela precisa estar em contato com o solo para que ela possa absorver a água, entumecer e assim poder germinar. Quando, por exemplo, a gente faz aqui o processo de abertura, aqui faz o processo de abertura na linha de plantio, a semeadura vai depositando ali, consequentemente, as sementes. Logo após, você faz um processo de tampar, para que você possa, então, colocar a semente diretamente em contato com o solo. A mesma coisa acontece no caso de plantio de mudas ou de pedaços de mudas. Você sempre vai ter, né, essa situação aí bem evidente. E aí nós temos alguns sistemas, né, que sempre é o sistema de cultivo convencional, sistema de cultivo direto e sistema de cultivo mínimo. São 3. Cada um tem as suas características. É bom que a gente possa sempre pesquisar sobre isso, tá? Vocês vão ver isso sempre nas disciplinas. Eu não vou me aprofundar nisso porque em outras disciplinas vocês veem. Então, mesmo que você esteja entrando agora no curso, posteriormente você vai ver. Então, você vai ver que sistema de cultivo mínimo é onde o sistema que condiz com o processo de revolvimento desse solo para que haja, então, o processo de plantio dessas sementes. Então, é composto de uma aração e uma gradagem. Logo após dessa semeadura a lanço, seguido de um rolo compactador ou uma gradagem, né, como a gente falou. Então, movimenta esse solo, prepara esse solo, quebra os torrões, descompacta esse solo, logo a semente, depois você passa mais um rolo compactador ou mais uma gradagem para que você possa, então, estabelecer. O outro seria o sistema de cultivo direto. É uma semeadura direta por meio de uma semeadura sem sucador, apenas com um disco de corte. Então, cortou, depositou a semente. É mais ou menos assim.
E depois eu posso passar um vídeo para vocês, colocar aqui no grupo do WhatsApp, para que vocês possam, então, só diferenciar isso daí através de imagens, tá bom? E o sistema de cultivo mínimo, desculpa, o sistema de cultivo direto é aquele que você utiliza sem revolvimento do solo, que você, então, cortou, depositou a semente, cobriu. Então, somente um processo ali de boa. Nesse caso aqui, né, na verdade, sistema de plantio direto, de maneira geral, seria isso. Nesse caso aqui, a gente está usando a semeadura sem sucador, apenas com um disco de corte. Então, a gente acaba tendo algumas diferenças. E o sistema de cultivo mínimo, por meio de uma gradagem ou escarificação, que é feito por meio de um escarificador mesmo, que chama o processo, que após a semeadura a lanço, seguido de um rolo compactador, que vai fazer um processo de... agora a gente vai ver essas imagens, eu tinha esquecido se eu tinha colocado ou não. Alguns compactação, diminuir o processo de compactação, consequentemente. Tá bom? Quais são os objetivos do plantio, do preparo do solo? Primeiro, controle de plantas daninhas, para que você possa, então, colocar a sua cultura sem poder prejudicar ali. A gente sabe que é sábio dizer que nós sabemos os prejuízos que as plantas daninhas causam, né, numa cultura. Ela pode transformar a forragem numa forragem suja. No caso, você for tirar, então, para silagem, se você for fazer para feno, isso acaba complicando ainda mais, porque você vai ter partes de plantas daninhas que estão úmidas junto de material seco, posterior, principalmente se você não controlar, né? Além de você ter uma menor quantidade de composição de matéria seca e produtividade por um fator de você, então, não ter controlado. Outro fator, romper camadas de impedimento, ou seja, solo que está compactado. Põe isso na nossa cabeça, solo compactado não se tem produtividades boas, foi um fator de impedimento de absorção. Principalmente se você tiver condições de seca, tá ferrado. Outro fator que é necessário, produzir uma camada de solo revolvido e fina, com contato íntimo da semente, o solo e a água disponível. Isso em que condição? Em todas elas, né? Tanto em sistema de plantio, tanto sistema de plantio direto, como sistema de plantio mínimo, como processo também de sistema convencional. Mesmo que seja por revolvimento somente ali no processo da linha, mas você tem uma camadinha para que você possa movimentar o solo, movimentar assim, né, em pequenas quantidades, para que você possa, então, colocar ele ali para gerar isso tudo. E plantio direto e conservação dos solos também é uma necessidade, uma vez que a gente evita, de uma certa forma, perder solo. Daqui a pouco a gente vai ver umas imagens do que a gente não pode fazer, tá? Para quem não pode, a gente não tenha problemas com isso daí. E dentro do preparo do solo, nós temos que ver, a gente já falou sobre isso, condições da área, né? Quanto de infestação essa área tem, qual que é o tamanho dessa área, há quanto tempo essa área está sem produzir, se é o primeiro ano dela, se ela já vem com histórico de produções, se ela está compactada ou se não, qual que é o tipo de vegetação que eu tenho sobre ela, o histórico de maneira geral. E, lógico, a capacidade operacional ou disponibilidade de máquinas para a gente ver qual vai ser o trabalho que pode ser melhor aproveitado e melhor colocado ali em campo dentro da nossa disciplina, dentro da nossa área, dentro da nossa atividade. Então, nós temos aí alguns implementos que eu vou só estar mostrando para vocês, no caso, né? Não vou estar explicando sobre cada um deles, que a gente tem aí a disciplina que vocês vão ter posteriormente, em semestres posteriores, que é a disciplina de mecanização, não sei se vocês estão tendo agora, se é depois, mas implementos para que vocês tenham, então, revolvimento desse solo, revolvimento de uma forma completa ali, pelo menos de camada, alguns centímetros de camada, que é o arado de disco e a grade pesada, né? Uma vez que você, então, vai meio que... eu esqueci o nome dessa palavra.
tirou a camada, passou para cima, e assim você vai trocando, né, e revolvendo isso daí. Então, você acaba, dependendo da quantidade que você passa, então, quanto mais você passa, mais vezes você vai destorrando, e vai descompactando, e vai removendo este solo, até que ele forme uma fina camada, mesmo de destorramento deste solo, destruindo todas as suas estruturas físicas. Outro tipo de implemento aqui, como eu tinha comentado, esse aqui muitas vezes é utilizado aqui, principalmente para cultivos especificadamente na linha, que é o escarificador, conhecido como pé de pato. E você também tem esse outro, né, manejo que você tem para que você possa utilizar de maquinário. A grade leve ou a grade niveladora, você pode então utilizar, que foi o caso da imagem que nós estávamos vendo anteriormente. E não podemos ter aí deficiência de preparo, principalmente terreno muito irregular, variação de profundidade das sementes. Duas coisas. Se nós formos olhar, vamos falar um pouquinho sobre o passado. As áreas que nós temos hoje, principalmente áreas de plantio direto, elas já estão estabelecidas há algum tempo. Ao longo de 20, 30 anos, uma quantidade de tempo aí suficiente. O que aconteceu? Muitos produtores, para iniciar o plantio direto, fizeram de uma forma errônea o processo de descompactação do solo, que foi realizado através das diversas atividades que eles vinham executando. E hoje, consequentemente, eles sofrem com camadas um pouco mais profundas que possuem um processo de compactação. Por isso que nós não podemos ter aqui deficiência de preparo, deixando o terreno muito irregular. Áreas que possuem uma quantidade maior de morros de terra, áreas que possuem uma quantidade menor, áreas que foram mais profundamente, de uma certa forma, trabalhadas, outras áreas não. Ou também não podemos ter o excesso de preparo, né? Para não tornar aí a erosão um processo mais fácil, por causa do destorramento. Uma vez que a gente vai lembrar que todas as vezes nós estamos passando esse maquinário, a grade, de uma certa maneira, que envolve toda a área, nós estamos expondo todo aquele solo, tirando toda a sua estrutura e expondo ele a uma condição que ele pode, de uma certa forma, ser levado, né? Então, de uma certa forma, ser levado. Uma situação que nós também precisamos de preocupar é sobre a questão da água nestas áreas, com a formação de terraços ou curvas de nível, para que você possa ter, então, a drenagem dessa água, conforme a gente vê nessa imagem aqui, ó, para que não possa haver, então, levar o solo, ou não possa haver, então, o escoamento dessa água com uma força muito grande, que, enfim, venha a impedir que a sua pastagem, ou que a sua área, o seu campo, ele possa ser, então, mais produtivo, né? Para que a gente possa, então, ter todo um cuidado. Tanto aqui a gente tem imagem, né, de terraço de base larga, de terraço de base mais curta, mas é importante. E muitos lugares que nós vamos, que tem declividade, que não é feito terraço, ao longo do tempo você pode verificar erosão. Tá? Ao longo do tempo a gente vai verificar erosão, porque a água, ela é um fator incontrolável. De morro abaixo, meu amigo, ninguém segura. É que nem o Hauer, ninguém segura. As espécies de estação... Outra questão que nós temos que levar em consideração também é como nós conhecemos a variedade. Nós temos que olhar a época de semeadura. Uma vez que nós temos cultivares que são de estação fria, outros são de estações mais quentes. Então, elas dependem das condições ambientais que você tem na área, tanto de temperatura, como de umidade, como de chuva. E isso vai interferir, então, na época de semeadura. Eu não posso dizer que a mesma época de semeadura que vai ser aqui em Goiás vai ser a mesma época de semeadura no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, em algumas regiões nós temos região sul. A época de semeadura de março a maio. E em regiões, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, abril a maio. Mesmo que sejam dias, que sejam um mês de diferença, existem essas pequenas diferenças. Já para estações aqui, espécies são perenes, estação mais quente.
Normalmente no início do período chuvoso. Qual é o início do período chuvoso? Outubro, novembro ou dezembro. Na verdade, é o período que mais chove. Então, é necessário que a gente venha ver as áreas e as condições que eu tenho de operacionalidade perante esses momentos, né? E, claro, que se eu tiver a utilização de irrigação, que é o fornecimento de água em épocas que eu não tenho chuva, eu tenho um período maior de flexibilidade para plantio. Então, aí a gente não tem já uma condição estabelecida, né? Referente a... Então, quando você tem água, você tem... Tá fazendo isso daí, tá bom? E as espécies anuais de estação quente e outras que são utilizadas na estação de lavoura pecuária, lógico, milheto, sorgo e determinadas, nós precisamos também, mesmo que sejam plantas mais rústicas, que exijam uma quantidade menor de água para completar o seu ciclo, que a gente vai utilizar na alimentação desses animais, na fabricação de ração, etc., nós vamos ter um cuidado também. E essa época de semeadura, ela precisa de ser intimamente ligada e relacionada também com o período chuvoso, para que a gente não haja e não tenha aí problemas de perda de produtividade nessa área de replantio. Agora eu comento. Aqui, desculpa. Aqui, quando nós estamos falando de preparo de solo de sementes, isso aqui é o que não pode acontecer. Primeiro, sementes que não são fiscalizadas ou sementes que não são certificadas ou fiscalizadas, uma vez que você não vai saber de uma determinada maneira como que é a procedência e qual seria a qualidade dessa semente. Quem vai te garantir isso daí, né? Então você pode acabar levando para a sua fazenda, por questão de um grau de impureza muito grande, plantas daninhas, e assim você levar um prejuízo lascado. Outra situação seria aqui, ó, colocar camadas muito finas de terra, do solo, partículas muito finas. Porque, nesse caso aqui, né? Essas partículas, elas podem, de uma certa maneira, como muito fina, elas se desligarem e, assim, consequentemente, elas tamparem aqui, ó, outras culturas. Porque ela estava muito fina, ela foi, então, fez, ó, um grande nivelamento aí, e ela forma uma camada muito dura, porque ela se aloca de novo, ela faz um realocamento das suas partículas, ela forma uma camada que é muito difícil de romper, para que a planta possa, então, sobressair. E esse outro fator aqui é um mau preparo do solo. Você tem áreas aqui, como você consegue perceber, que ainda estão compactadas em camadas que ali, possivelmente 10 centímetros. Então, a correção no preparo do solo não foi feita. Neste caso aqui, qual que é o grande problema? O resultado seria esse aqui, como eu falei para vocês. Né? Vai levando as partículas, quando está muito fofo, contato com esse processo de compactação, e levando, então, um processo erosivo que vai destruir por completo a sua pastagem. E, consequentemente, então, os seus benefícios que você teria. Então, não pode acontecer esses fatores aí que nós temos que ter. Outras situações também, nós temos que tomar muito cuidado, é com as sementes, uma vez que o órgão vital de vida é a semente. Está ali toda a tecnologia, está ali todo o ser que vai te dar, de certa forma, benefícios. Então, esse cuidado ele tem que ser feito tanto no transporte como no armazenamento. Na embalagem, né, para que você não tenha aí embalagens que façam que essas sementes elas percam umidade, e também não haja aí troca de calor excessivo. E esse cuidado tem que ser feito também no transporte, para que você não possa expor essas sementes desta maneira a condições cujas quais elas não trariam benefício. O armazenamento também ser realizado em um local fresco, seco e ventilado. Muitas vezes é necessário ser afastado das paredes também do chão, uma certa altura, para que a umidade deles não venha a se interferir naquele pacote, né, da semente e absorver então essas umidades. E cuidar também com roedores, uma vez, né, que eles podem fazer a festa. E vai rolar a festa, vai rolar. E aí você tem grandes problemas
quanto a questão de insetos. E isso pode ser muito danoso, né? Uma vez que você vai ter perdas do seu material essencial, que são as suas próprias sementes, através de alimentação, enfim. E, como nós colocamos, né, a semeadura, importante que ela seja feita logo após a estação da chuva, iniciou a chuva, faz a semeadura, com temperaturas mais altas, principalmente temperatura ambiente, temperatura do solo. Verificar com antecedência as máquinas que serão utilizadas no plantio estão em boas condições a fim de evitar desperdício de semente, né, bem reguladas, para que você possa, então, depois que teve lá o processo de cálculo de sementes, a recomendação é 11 quilos de sementes por hectare, para que você não utilize sementes em excesso, nem sementes em falta, mas aquilo que seja muito, muito próximo do ideal, para não ter uma superpopulação. Não adianta a gente colocar mais sementes, porque isso não vai adiantar em nada. Nunca misturar sementes com os adubos nitrogenados e potássicos, pois prejudicarão o embrião, uma vez que você tem um processo de locomoção de água. Digamos assim, que você tem um andamento dessa água. Eu não tenho a palavra certa aqui agora para falar para vocês. Mas a água ela sempre vai sair da região que está mais seca, da mais úmida, para a região mais seca. Então, o adubo ele consegue retirar a água da semente e desidratar essa semente. Então, acaba que isso prejudica o embrião e na hora de germinar, ele acaba tendo um processo muito complicado. O importante é que a profundidade recomendada para o plantio é de aproximadamente 5 vezes o diâmetro da semente. Então, normalmente de 1 a 2 centímetros de profundidade. Então, como nós verificamos lá, né, quando nós estávamos vendo sobre as características que nós tínhamos das plantas, inflorescência, semente. Então, tudo isso, olha só para a gente ver. Aqui ela vai falar para nós por que é importante saber lá o tamanhozinho da semente, para a gente poder, então, calcular isso daí. Pode haver que tenha profundidades maiores? Sim. Mas o interessante é que elas sejam um pouco mais leves. Uma vez por quê? Se você for levar que a semente ela é pequena, mas o que acontece? Ela tem a reserva nutritiva dela ali que ela vai ser necessária para que ela possa se estabelecer como planta. E, enfim, quanto mais profundo, mais demora ela vai ter, então, para emergir e, consequentemente, mais reserva nutritiva ela precisaria. Então, ela vai conseguir fornecer isso de uma maneira mais completa, mais concreta, de certa forma, entenderam? Então, mais ou menos isso. Então, aqui, só para a gente verificar nessa imagem, então, aqui, ó, depois que a gente fez o semeadura, a lança deve-se passar o rolo compactador, no caso seria essa daqui, né? São 2 rolos aqui, ou diversamente, são um pouco diferentes, dependendo da que você vai ter, variando conforme o solo, que você possa, então, dar uma maneira ali de utilizar e colocar essa semente em contato com o solo. Na semeadura aérea, que é um plantio de risco, recomenda-se aumento de 50% a 80% da quantidade de sementes. Por quê? Por questão ali da quantidade de sementes que você não tem noção que vai perder e para onde que vai. Né? Uma vez que esse plantio ele não é tanto, nesse caso, de certa forma, concentrado em determinada área e eficaz. Então, você tem que sempre trabalhar com algumas situações. Alguns fatores que podem prejudicar e comprometer o plantio. Semeadura em profundidade maior que a recomendada. Então, por esse fator que eu acabei de falar para vocês. Nutricional e reserva nutritiva dessa planta. Enterrio superficial. Não permitindo a incorporação das sementes e colocando essas sementes em contato com o solo. E, consequentemente, sem o contato com o solo, sem essa aderência, essa planta ela não vai conseguir, essa semente não vai conseguir entrar no processo germinativo. Porque ela precisa de um substrato para que ela possa, então, fazer e também absorver água. Plantio em solo com alta umidade seguido por longo período de sol. Isso também é um fator. Você tem água, absorveu, isso pode levar a um processo de cozimento dessas sementes. Ataque de insetos, lagartas, gafanhotos, cupins e formigas. Ótimos
inseto para acabar com o forrageiro inicialmente. Ataques de aves e roedores, principalmente porque vai ficar ali, né, por cima do solo, favorável. E aqui, ó, fazer o teste de germinação para testar e comprovar a qualidade das sementes. Hauer, aqui está a resposta para a sua pergunta, lá que você colocou onde você vai encontrar. Existem laboratórios credenciados pela Embrapa para que possam fazer esse teste de germinação conforme a aula anterior. E esses laudos eles devem ser anexos ao seu pacote de sementes, ou anexos à sua nota fiscal, para que você possa ter ciência e auxiliar isso daí no seu processo de cálculo, tá bom? Quando nós estamos falando aí, então, de mudas, sempre nós estamos trabalhando de mudas, é mais ou menos 1 hectare de mudas para cada 20 hectares de forrageira. A época de plantio seria mais ou menos ali de outubro a fevereiro, quando você faz cultura sequeiro sem irrigação. A gente abre as sulcos e as covas, depois você coloca, né, as mudas ou as partes das plantas ali. O espaçamento entre linhas de 0,5 a 1 metro, dependendo do tipo da variedade da cultivar que você está utilizando. Isso é o hábito de crescimento, né, para a gente ver quanto tempo que ela demoraria. Espaçamento entre plantas de 50 centímetros, 0,5 metros. E o tempo para formação de 90 até 120 dias. 30, 60, 90, 120, até 4 meses, para que você tenha o completo processo de formação da pastagem e, consequentemente, disso você vai ter a entrada desses animais, ou da finalidade que você precisar. O controle de plantas daninhas, ele pode ser método cultural, ele pode ser método químico, ele pode ser método físico. Isso depende do maquinário, do que o produtor ele tiver como tecnologia implementada na sua área. Porém, o tratamento químico ele tem sendo bastante eficiente, tem mostrado um custo-benefício muito bom. Em pastagens recém-plantados e reformados, a aplicação de herbicidas deve ser realizada com 30 a 45 dias após a semeadura. E sempre que a gente for fazer um processo de verificação de herbicidas, verificar se ele é recomendado para aquela cultura. No caso de pastagem, a gente verificar qual que é o período que eu posso plantar após aplicar, ou o período que eu posso aplicar após plantar. Sempre essas datas precisam de ser observadas para que você não tenha fitotoxicidade e venha, então, a perder a sua planta. Então, isso é importante a gente saber, tá? A utilização da pastagem, se a formação estiver adequada, ela ocorre após 90 ou 120 dias da semeadura ou do plantio. Semeadura é semente, plantio, muda. Caso a forrageira não cubra o solo, deve deixar sementear para posterior pastejo. Ou seja, para que você possa, então, ter a renovação daquele local ali através da utilização de semente. O primeiro pastejo deve ser feito com poucos animais de serem leves e também realizado adubação de cobertura. Essa questão que o primeiro pastejo deve ser feito com poucos animais, às vezes com uma quantidade reduzida da capacidade de suporte daquela área, para que você possa evitar acamamento ou você possa realizar um pisoteio excessivo inicialmente, porque pode ser que aquela planta ela não esteja ainda com a quantidade de fibra necessária para se suportar ali um pouquinho, tá? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. E quando a gente tem aí algumas finalidades, a gente tem como, por exemplo, o processo, vou colher, fazer aí a minha silagem, vou fazer uma determinada finalidade aí. Então a gente tem as máquinas específicas que fazem todo esse processo, né? No caso aqui, a gente tem essas imagens para colheita aí de sementes, são colhedoras de sementes aí de capim. E como eu tinha mostrado para vocês, né, aqui seriam o processo de resultado, um lote de semente aqui pós-colhido, e aqui você vai ver que tem palhas, que tem sementes aqui que estão com diversos graus de maturação, já tem aqui algumas impurezas, tem muita coisa. Então você acaba tendo muitas perdas disso daí. Então basicamente seria o plantio, você vai fazer então um processo de colheita com maquinário, você vai passando esse processo através, eu ia falar enleiramento, mas enleiramento está muito ligado à lenha. Então você faz a junção desse processo, desse pasto em determinado local, passa então a máquina, e olha como é que vai ficar o chão depois.
né, muitas dessas sementes elas vão estar ocasionadas no chão. Então, aí que você vem, né, com os grandes poeiradores que a gente vê aí, na maioria das vezes, nas estradas, que é fazendo o processo de varredura desse chão para coletar, então, essas sementes que foram aqui depositadas. Então, tirou a cobertura, as sementes elas estão depositadas no chão. Você faz, então, um processo de coleta aí dessas sementes, né, basicamente. Por isso que a gente vê, ó, olha aqui, olha o grau de impureza disso aqui. É muito grande, né? É muita coisa. Então, por isso que a gente vai fazendo essas outras situações. Aqui para a gente verificar, olha lá, o solo, né? Então, mais uma vez, para gerenciar isso daí. E esses métodos aqui nós acabamos de ver, né? Que depois que a gente, então, coletando isso daí, a gente precisa passar isso daí para um processo de beneficiamento. Que a gente possa, então, separar, basicamente, aquilo que nós temos, impurezas, grãos, que a gente viu naqueles airbox na aula passada. Então, você tem aí o beneficiamento deste produto. Esse beneficiamento, ele é feito através aí de uma mesa gravitacional de gravidade desse método, que chama mesa densimétrica. Lembra que nós falamos na aula passada daquele ducto, né, aquele cano, que eu falei para vocês assim, que é o mesmo sistema que é utilizado nas colhedoras para expulsar sujeira. Que você tem, então, uma colocação de ar, você vai abrindo a comporta de ar, e você vai tendo ar para, de acordo com o peso, né, o ar vai tirar alguns fatores e outros vai fazer aqui, vai juntar no canto. Quando, por exemplo, você vai limpar o arroz lá na sua casa, que hoje não precisa mais limpar, porque ninguém está comprando, né, com o preço do arroz que está. Mas antigamente, o que as pessoas faziam? Ou pega um arroz de má qualidade, ou deixou o arroz por muito tempo, ele deu caruncho, funcho, o que for lá. Manejava, não era? Num processo de pegar e peneirar aquilo ali, para que pudesse ser separado o arroz das outras partículas. A mesa densimétrica, ela tem esse mesmo fator. Através de ondas vibratórias, ela vai diferenciando os seus componentes por peso. Eu vou pegar um vídeo na internet e vou mandar para vocês verem o funcionamento dela. E como vocês veem aqui que tem diversas comportinhas, então os diversos pesos que você tem, eles vão caindo em vagões aqui, vamos chamar de vagões, lacunas, lojas diferentes. E através do peso você vai distribuindo aquilo que é palha, aquilo que é semente, aquilo que é sujeira, e consequentemente tendo aí, né, um processo de beneficiamento dessas sementes. Isso é muito interessante. Só que ela fica num processo de vibratório constante aí, tá bom? Então, para que você tenha sementes deste estado, lógico, as sementes mais limpas e bem purificadas e restauradas no seu lote de sementes. Então, para que a gente possa, então, ter pureza. Mas a gente vê aqui, ó, cultivar marandu com 95% de pureza, braquiária umidícola com 95% de pureza e estilosante Campo Grande com 99% de pureza. Então, aqui pode observar que impureza aqui, falamos de 1% de impureza porque tem que ter alguma coisa, né? Se não tiver alguma coisa, está errado. Então, olha só para a gente poder fazer esse processo então, de diferenciação. E também temos esse processo aqui que também pode ser utilizado através desse equipamento aqui, que é uma drageadeira, que tem a função aqui como de uma betoneira. Esqueci o nome desse equipamento, acho que é isso mesmo. Então, que ele vai fazer o processo então, de girar, e nesse processo de giramento ele vai fazendo um processo de separação através aqui ó, da injeção de ar. Né? Então, você vai soprar e vai então separar, né, aquilo que você tem de diferentes pesos, então deixando as sementes, levando a sujeira embora, certo? E também essas betoneiras, ou tipo assim, esse equipamento, ele pode ser utilizado aqui para um processo de tratamento dessas sementes. Você pode fazer aqui então aquilo que você preferir, envolver ela com micronutriente, envolver ela com alguma camada de fungicida, ou colocar aqui algum tipo de inoculante para as raízes crescerem melhor, enraizantes, desculpa, as raízes crescerem melhor, ou, enfim, aquilo que está disponível de tecnologia no mercado, né? Ou colocar semente pelletizada. Então, você vê diversas coisas, situações assim no mercado, então você acaba tendo esses benefícios aí, tá bom? Aqui no caso, ó,
nessa imagem, revestimento das sementes de acordo com essa norma do mapa aqui, a mapa número 9, para tratamento, plantio de mudas e sementes. Então, tem isso daqui, a instrução da Martin de 2/6/2005. Eu li essa instrução essa semana, então ela diz quais são os critérios para o produtor, quais são os critérios para o reembalador, quais são os critérios para o analista de sementes. Então, todos os critérios, desde o processo de plantio, colheita e beneficiamento, eles estão estipulados aqui neste número 9, documento do mapa. É só você colocar lá, mapa número 9 de 2/6, já aparece, esse é um decreto. E também o processo de superação de dormência, né? Muitas dessas plantas, elas possuem dormência específica, que é um processo onde elas não vão germinar, mesmo tendo condições específicas, porque existe um processo de quiescência, que é quando, por exemplo, você plantou e ainda não tem temperatura adequada, não tem a quantidade de água adequada. Então, ela não vai ficar ali até que você tenha a temperatura e a quantidade de água adequada, por exemplo, se esse for o fator. Já a dormência, não. Você tem condições de água, de temperatura normais, adequadas para que ela pudesse germinar, ela não vai germinar. E muito dessa dormência é ocasionada por essas pequenas estruturas aqui no tegumento da semente, aquela casquinha. Então, é preciso que você faça uma quebra de dormência utilizando ácido sulfúrico ou outros componentes aí para que o embrião ele fique livre, ele tenha esse rompimento, essa camada que estava impedindo ele de poder crescer, tá certo? E, consequentemente, dar desenvolvimento. Vou parar nossa aula por aqui. Stop de share.